Quando a gente pensa, pessoal, num serviço de saúde ou numa nova metodologia de saúde, o que está em questão é a própria definição de saúde ou a própria definição de sujeito, não é? Se a gente pensar, por exemplo, que no século XXI, esse momento da pandemia em especial que nós estamos vivendo, não é? Um dos paradigmas é o paradigma da tecnologia. O que a gente precisa pensar é que, sendo um novo paradigma, ele nos apresenta novos conceitos, né? Quando eu pensei em trazer essas apresentações para vocês, achei também importante a gente fazer uma discussão sobre as novas tecnologias e as novas subjetividades, por que não, né? Mas o que isso tem a ver com telesaúde? Na verdade, isso tem a ver com saúde, né? Então, é importante que eu, enquanto profissional de saúde, entenda que qualquer metodologia que eu utilize na minha ação profissional, ela terá uma implicação no sujeito que é o alvo, que é o grande objetivo da minha ação. Ok? Então, vamos falar um pouquinho disso para a gente prosseguir na nossa discussão. Pode passar. O que está posto pra gente, quando a gente pensa essa relação entre saúde e subjetividade? Historicamente, nós temos um modelo médico onde o objetivo é dar conta dessa doença. E a doença esse organismo é uma doença física, não é? Obviamente que nesse campo, nesse modelo médico, que não é só da medicina, mas está para todas as ciências, outros aspectos, como os aspectos subjetivos ou psicológicos, como se diz, são considerados. No entanto, o objetivo primeiro é dar conta de uma assistência à saúde que visa ali resolver uma demanda que seja do organismo ou orgânica, não é? Um outro modelo, do outro lado, se de um lado nós temos um modelo médico, do outro lado nós teríamos um modelo psicológico ou subjetivo, onde a preocupação primeira seria essa tal doença psicológica. Para dar conta dela, se considera que existem aspectos físicos, aspectos sociais. No entanto, o objetivo primeiro de uma ciência subjetiva, vamos pegar aí a psicologia, e o conhecimento da psicologia está posto para a saúde nas suas diversas categorias profissionais, mas esse conhecimento ele visa, então, pensar sobre essa dimensão subjetiva, essa dimensão psíquica. Um outro modelo, que também comum, não é, a todos nós, ou está presente no campo da saúde, seria aquele famoso modelo do psicossomático, uma tentativa de juntar as duas coisas, onde se pensa a ideia de doença somática, ou psicossomática, perdão, e considera-se ali a relação entre os aspectos psicológicos e os aspectos psíquicos. E há também um quarto e último modelo, que pretende ser um modelo que dá conta de uma condição humana através da ideia de uma compreensão sobre a vivência de um adoecimento. Uma doença como um câncer, por exemplo, ela não é resultado somente de um crescimento desenfreado das células, mas há, obviamente, aí contextos e forças que estão para além das células, né? Certa vez eu li um texto de um mastologista que ele disse que a grande questão do câncer era o próprio diagnóstico, né? Ou seja, quando a pessoa, seja o homem ou uma mulher, recebe o diagnóstico de que tem o câncer, ali suscita-se ali uma outra experiência de vida. Pode passar. Pode passar. Então, como pensar, então, essa relação entre subjetividade, saúde e psicologia? Eu coloquei a psicologia como essa ciência que, digamos assim, puxa a discussão da subjetividade no campo da saúde, mas, obviamente, que o conhecimento da psicologia não é só da psicologia, né? A psicologia, então, ela surge com a modernidade nesse contexto de discutir essa dimensão do privado, né? E aí é que há o conflito, porque o que é o privado na dimensão do adoecimento? O que é privado? O que é só do sujeito quando ele adoece, né? A psicologia é considerada uma ciência da saúde, porque a saúde, segundo o que está posto lá pela Organização Mundial da Saúde, é
o completo bem-estar social, físico, psicológico e por aí vai. Não é? Como dar conta dessa saúde, com essa definição proposta pela OMS, quando a gente considera as novas tecnologias da informação? Né? As novas tecnologias biomédicas associadas às novas formas de mídia, por exemplo, promovem verdadeiras resoluções ou revoluções subjetivas, modificam as experiências, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sociais, ou seja, as novas tecnologias de informação promovem novas formas de saúde e de doença. Por isso que eu estou colocando para vocês que discutir telesaúde ou discutir um serviço que utiliza as novas tecnologias de informação como ferramenta de assistência à saúde é também discutir novos paradigmas sobre o que é a saúde, sobre o que é o sujeito, sobre o que é o processo de adoecimento. Então, é nesse sentido que, no campo da psicologia, por exemplo, eu penso que nós precisamos de um conhecimento psicológico para além da psicologia, como um caminho para a atuação em saúde, frente ao desafio que é pensar a tecnologia. Pensar a tecnologia é pensar o novo sujeito, esse sujeito que tem lá o seu perfil na rede social, esse sujeito que pode acessar o seu médico enfim, pelo instrumento tecnológico que ele está utilizando. Pode passar. Daí, então, a gente pensar essa relação entre saúde e subjetividade. Saúde, como eu disse, a partir da OMS, como essa ideia de um bem-estar físico, mental e social, de um lado. Do outro lado, a subjetividade enquanto uma condição do sujeito. Então, nesse sentido, pessoal, se a gente pensa para alguns campos da psicologia, a subjetividade ela é uma condição, ela não é simplesmente uma dimensão etérea, não objetiva. Pelo contrário, a subjetividade ela vai se constituindo, ela vai se organizando, ou o sujeito, enquanto uma subjetividade, vai se constituindo e se organizando a partir de determinadas condições materiais. Então, esse bem-estar, enquanto uma dimensão que compreende a saúde, é um bem-estar a partir de um modo específico de estar no mundo. E aí há uma dimensão que é uma dimensão material. Então, saúde e subjetividade enquanto condições de vivência de certa materialidade. Como é que fica isso? Como é que fica esse desafio que eu estou propondo, que eu estou tentando provocar vocês aqui nesse contexto das novas tecnologias? Por exemplo, como é que fica a saúde nesse contexto da pandemia? Todos nós sabemos, aquelas previsões que nós tínhamos lá em 2010, em 2009, sobre 2020 ser um ano onde o número de diagnósticos de depressão iria aumentar, A depressão, a OMS, há 15 anos atrás ou 10 anos atrás, estimava que em 2020 a depressão seria uma doença tão incapacitante quanto o diabetes e outras doenças incapacitantes, a hipertensão, mas nem nessas previsões, obviamente, esperávamos que nós tivéssemos uma pandemia, e todos nós sabemos que a pandemia, junto com esse risco de morte iminente, esse risco de contaminação, veio também um grande sofrimento psíquico. Como pensar um serviço de telesaúde nesse contexto? Já que a telesaúde pressupõe o uso da tecnologia da informação para assistência à saúde, e a tecnologia da informação é um dos elementos que, digamos assim, atravessa o sofrimento psíquico do sujeito na contemporaneidade. Não sei se vocês concordam comigo, mas essa é uma questão fundamental. Pode passar. Novo paradigma para a dialética saúde e subjetividade. De novo, será que é novo, essa relação entre os instrumentos que nós temos enquanto sociedade para utilizarmos e a nossa atuação enquanto profissional de saúde e o nosso acesso à saúde? Talvez não. Talvez seja novo a configuração como ele se mostra, como eu disse muito bem no início. O que nós precisamos, então, é encontrar uma forma de diálogo.
Não dá para a gente se fechar numa caixinha achando que, não, eu vou ser o profissional da saúde tradicional, né? Não vou utilizar tecnologias da informação. Esquece, não dá. Não dá mais para fugir desse padrão. Assim como me parece que, por mais que você seja avesso às redes sociais e não tenha rede social, mas me parece que a rede social já está posta para todos nós, enquanto sociedade, né? O desafio é pensarmos como que a gente pode entrar em relação com a rede social, com a tecnologia, de maneira a não adoecermos. Esse é um desafio. Para nós, enquanto profissional de saúde, é a mesma coisa. Acho que não dá mais para a gente achar que, enquanto profissional de saúde, nós teremos a opção de não usarmos um serviço de telesaúde, a metodologia de telesaúde, ou, enfim, como você queira definir, porque isso já está posto para nós. O desafio agora é como fazer esse diálogo entre o seu objetivo enquanto profissional de saúde, promover o bem-estar daquele sujeito que tem a sua vivência de subjetividade, que tem uma maneira específica de estar no mundo, que está rodeado pelaquela condição de materialidade, utilizando o recurso das novas tecnologias de informação. Então, pensar a telesaúde é também pensar essas dimensões. Pode passar, por favor. Daí, tentando contribuir nessa discussão, eu trago esse paradigma, que é um paradigma que é familiar, talvez, das pessoas que estão aí na área da saúde, mas que não perdem o diálogo com a filosofia, que é esse paradigma da subjetividade versus objetividade, ou da subjetividade enquanto objetividade, não é? O Sartre é que vai falar de uma interiorização do exterior e uma exteriorização do interior. Não vou entrar nessa questão, nossa aula não é sobre isso, mas é só para dizer para vocês que nessa proposta de agir de maneira contemporânea, não é, enquanto profissional de saúde, ou seja, estar atento à realidade que se mostra, e no nosso caso, a realidade da pandemia e a realidade da tecnologia, nós precisamos pensar metodologias que deem conta de assistir esse sujeito, metodologias que sejam eficazes na assistência à saúde a esse sujeito. Não podem ser mais metodologias ortodoxas no sentido de dicotômicas, não é? É só assistência presencial, é só assistência online ou qualquer coisa do gênero. Não. A condição humana nos exige, e a condição humana atual nos exige uma resposta que seja uma resposta dialética, né? De novo, como pensar, então, a tecnologia, e aí, como pensar uma metodologia de telesaúde que dê conta desse sujeito, que é um sujeito que está sofrendo com a tecnologia. Não podemos perder isso de vista, não é? É bem provável que aquele paciente que se negou a aderir ao serviço de telesaúde já é uma apresentação, não é? Uma denúncia, não só de falta de informação, mas de um certo nível de sofrimento em relação ao uso da tecnologia. Se a gente pensar no contexto da infância, isso se agrava mais ainda. Como pensar um serviço de telesaúde para crianças, por exemplo? Ficou o desafio, o convite para todos nós aqui pensarmos, a partir da nossa área de atuação, como é que eu, pensando que a criança é um sujeito que está em processo de desenvolvimento, portanto, esse desenvolvimento está sendo mediado pelas ferramentas sociais, logo, há aí um paradigma que é a própria mediação da tecnologia no processo de desenvolvimento dessa criança, e aí os especialistas indicam, por exemplo, que a gente precisa, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto profissionais, atentar para o tempo de exposição da criança à tela dos smartphones e por aí vai. Como pensar um serviço de telesaúde nesse contexto? É um desafio. Pode passar, por favor. As pessoas estão comentando aqui, muito bem. Qual o grau desse serviço no Brasil? Eu vou já trazer, quando nós estivermos na parte de discussão de casos, vou trazer aqui pelo menos o relato de três experiências para vocês, não é? Três experiências nacionais sobre implantação do serviço de telesaúde, e vou trazer um diagnóstico
o diagnóstico atual sobre os programas, em primeiro lugar, sobre esse programa Telesaúde Brasil Redes, que é o programa oficial, e a partir daí discutir casos mais particulares. Tá certo, Érica? Então, vou trazer isso para vocês. A Kátia está dizendo que está sem som, verifica aí o seu áudio, Kátia. Esse material vocês mandam por e-mail, sim, a coordenação, a escola de pós-graduação, eu vou disponibilizar e provavelmente eles vão disponibilizar para vocês. E há muita escassez no interior da cidade, sim. É importante dizer que esse tipo de metodologia pode dar conta de uma melhor assistência de saúde nos interiores ou naquelas regiões, e essa é uma das propostas do programa, não é? Da portaria e do programa Telesaúde Brasil Redes, é otimizar a assistência de saúde, a assistência à atenção primária em locais extremos do Brasil, no extremo do Brasil. Muito bem. Então, novas tecnologias e subjetividade. O termo mídia está vinculado aos processos de produção, circulação e recepção de mensagens. A criação da mídia como meio de comunicação em massa representa um aspecto constitutivo do nascimento da sociedade de massa no século XIX. Como eu disse para vocês, isso já está posto. Desde que o homem criou o telégrafo, desde que o homem criou o telefone, por aí vai. E aí, com o advento da tecnologia e da informação e da internet em especial, nós temos, portanto, que essas ferramentas elas produzem um certo tipo de sociedade. Já visto aqueles documentários que eu mencionei no início da nossa aula sobre a nossa interação com as redes, sobre como a nossa vida está sendo vigiada pela tecnologia, como as nossas informações estão sendo utilizadas para, enfim, muitas vezes sem que nós saibamos disso e para fins os quais nós não autorizamos, né? Então, essa é a época, essa é a nossa vida contemporânea. Como lidar com isso? E nós, enquanto profissionais de saúde, como velarmos pela nossa atuação ética diante de um paciente que vai, de certo modo, também estar exposto a esse roubo de informações, por exemplo. Não podemos esquecer que o ponto de partida para a comunicação em larga escala foi o nascimento da imprensa, criada no século XIV. Então, ela estampou o novo mundo, ou o novo modo, desculpem, de lidar com o conhecimento. Então, o primeiro desafio dessa recém-invenção que foi a imprensa, foi a impressão dos livros, e aí a história, ou as histórias da imprensa e da subjetividade enquanto experiências de liberdade individual são correlatas. Então, à medida que nós temos aí o avanço das tecnologias da informação, desde a invenção da imprensa até a tecnologia, nós temos, por outro lado, um impacto na produção de subjetividades. Haja vista a sua rede social, a minha rede social, não é? Que tipo de sujeito nós produzimos ali e como esse sujeito tem um impacto sobre a nossa vida real, né? Então, nós podemos pensar a criação da imprensa como um dos fatores que possibilitaram o surgimento da experiência subjetiva e de valorização do espaço privado, porque, se de um lado, a imprensa, então, democratiza o conhecimento, por outro lado, ela cria também essa dimensão do espaço público e do espaço privado. A imprensa não só influencia nos modos de subjetivação, mas também cria ou contribui para a criação de novas subjetividades. Dizer isso é, por exemplo, pensar que, ao propor um serviço de telesaúde, eu, de certo modo, enquanto profissional de saúde, também promovo um certo impacto na condição de bem-estar daquele sujeito que é alvo do meu serviço. Ok? Pode passar. Então, a imprensa produz, como o texto acabou de dizer, essa relação entre o espaço público e o privado. Há, então, portanto, a produção de subjetividades. Vamos pensar agora de maneira contemporânea. Eu estou fazendo esse resgate só para a gente não perder de vista que isso não nasceu agora. Não há nada novo debaixo do sol, não é? Também, muitas vezes, a nossa atuação em saúde precisa resgatar coisas que já estavam postas aí. Então, no nosso momento contemporâneo, as novas tecnologias com um avanço exponencial, e essa é uma questão nevrálgica, pessoal.
muito importante a gente pensar que a tecnologia ela avança de maneira tal que a gente não consegue acompanhar. Do outro lado, esse avanço ele tem um impacto na nossa subjetividade. A nossa subjetividade ela vai se constituindo, e aí, quando eu estou usando o termo subjetividade, não estou me referindo somente à condição subjetiva, não objetiva. Né? A partir daquela nossa discussão nos primeiros slides, nós estamos aqui falando da condição do sujeito, esse sujeito que é alvo da nossa ação enquanto profissional de saúde, que é uma ação que visa promover um completo bem-estar, né? Mental, social, físico, psicológico, ok? Então, as novas tecnologias produzem uma criação de novas formas de subjetividade. Qual que é o problema que a gente vive aqui? É que a nossa subjetividade não consegue alcançar o crescimento, o avanço exponencial das novas tecnologias. Isso tem um impacto na nossa saúde. A gente pode chamar das novas formas de sofrimento psíquico, por que não? Né? Se a gente pensa o suicídio, por exemplo, como um problema de saúde pública, já estava posto, mas e se a gente pensa o suicídio nesse contexto da pandemia? E se a gente pensa o suicídio a partir do advento das novas tecnologias? Ok? E se a gente pensa outros problemas de saúde a partir da nossa disponibilidade ou da nossa pretensão em disponibilizar um serviço de telesaúde? Ok? Não percamos isso de vista, são questões fundamentais. Pode passar, por favor. Bom, uma outra questão fundamental que a gente não pode perder de vista, pessoal, é que falar de telesaúde, como eu disse, é um serviço de saúde que tenta dar conta, e a saúde para a OMS e para nós é esse dar conta da globalidade da condição do sujeito. A pergunta é, como é que fica o corpo nessa condição? Algumas áreas profissionais não podem disponibilizar um serviço de telesaúde, né? Algumas cirurgias até podem ser feitas pela telesaúde, né? Mas a questão que eu estou trazendo é que alguns tipos de atuações, algumas atuações específicas, podem ser disponibilizadas e podem fazer uso da metodologia de telesaúde. Outras, não, não é? E a questão que está por trás disso é, onde está o corpo? Na dimensão da telesaúde. Eu não posso perder isso de vista. Se eu estou aqui disponibilizando, por exemplo, um serviço de teleeducação, não é? Para vocês, por exemplo, eu não posso perder de vista a dimensão corporal. Por mais que eu não esteja aqui lidando com a presença física de vocês, mas eu estou lidando com a presença virtual de vocês, né? E o que isso significa, pessoal? O sujeito, então, é essa completude. Ele é essa subjetividade da qual a gente estava falando, essa subjetividade que se revela na expressão que é a presença do seu corpo na situação sociopolítica, enfim, que ele vive. As novas tecnologias, então, têm impacto nessas dimensões. Eu não posso, enquanto profissional de saúde, perder isso de vista. Pode passar. Portanto, esse sujeito que é uma subjetividade nesse corpo e que é alvo do meu serviço de saúde, está agora diante desse padrão, desse paradigma que são as novas tecnologias, essa complexidade, né, precisa ser pensada. Então, a questão que eu quero colocar para vocês aqui um serviço de telesaúde, esse paradigma metodológico, se é novo, se não é novo, a gente já nos provocou nesse sentido de pensar, não é? Ele é novo enquanto a sua forma de organização, a partir das novas tecnologias, mas ele não é novo enquanto ideia, não é? Que já estava posto bem antes, desde a imprensa, da criação da imprensa. Mas, enfim, vamos pensar no nosso momento agora, né? Esse momento da pandemia, por exemplo, quando eu, enquanto profissional da saúde, pretendo disponibilizar um serviço de telesaúde, eu não posso perder de vista essas relações. Que esse serviço ele vai ter que ser um serviço que dê conta de ofertar a saúde, de ofertar o serviço que eu estou capacitado, né, para ofertar, e não perder de vista a condição daquele sujeito, que é um sujeito com essas dimensões todas das quais nós estávamos a falar. Pode passar.
Então, a telesaúde, enquanto uma assistência em saúde à distância, é um paradigma que vai se atualizando, não é? Ele pode até ser considerado novo, mas, na verdade, precisamente, nós poderíamos dizer que ele é uma metodologia que vai se atualizando. À medida que nós vamos encontrando os desafios enquanto sociedade e nós, enquanto profissionais de saúde, vamos encontrando os desafios enquanto profissionais de saúde, a gente vai atualizando esse tipo de metodologia para a nossa prática profissional. Pode passar. Muito bem. Alguma pergunta? Slides rápidos sobre essa relação entre subjetividade e saúde. Ok, podemos ir para a próxima apresentação, a aula 3. Vamos falar um pouquinho, então, resgatar um pouquinho. Deixa eu só colocar o carregador do meu... Aula 3. Professor, tem uma pergunta aqui do Ismael, eu não sei se você conseguiu localizá-la. Porque a subjetividade não pode ser considerada inata e qual a importância de seu estudo para a saúde? Fundamental essa pergunta do Ismael. De fato, há até algumas correntes teóricas que consideram alguns aspectos da personalidade ou da subjetividade enquanto aspectos que têm uma certa gênese, uma certa etiologia, digamos assim, bem antes do nascimento, não é? Nas relações ali e na própria relação da mãe com a gestação, mas, de fato, se considerarmos as teorias mais promissoras no campo da psicologia ou das ciências psis, de um modo geral, a gente pode dizer que a subjetividade ela se dá à medida que o sujeito vai vivendo, né? Então, se é assim, a gente pode dizer que sim, a saúde ou a condição de saúde do sujeito, ou na condição de saúde do sujeito, está inegavelmente presente a dimensão da subjetividade. Então, estudar a subjetividade, ou estudar os modos de constituição da subjetividade, é imprescindível para uma atuação eficaz no campo da saúde. Haja visto o exemplo que eu dei agora há pouco sobre o câncer, a gente poderia dar outros tipos de exemplo, né? Mas para a gente não ficar somente nesse campo das doenças estigmatizadas ou estigmatizadoras, né? A gente pode pensar em outras dimensões, até na própria dimensão do desenvolvimento, na aquisição da fala. Então, sim, se eu consigo responder a pergunta do Ismael, eu diria que estudar a subjetividade para compreender a condição de saúde e, mais do que isso, para me colocar na sociedade enquanto um profissional da saúde é fundamental. Seja eu médico, seja eu um fisioterapeuta, um fono, um terapeuta ocupacional. Aquele sujeito, ele chega até mim com toda a sua biografia, com toda a sua família, eu não posso perder isso de vista. O que está posto para nós, o grande desafio que está posto para nós nessa sociedade, não é, cujo paradigma é o paradigma da tecnologia, é exatamente a condição do sujeito. Não é? Que sujeito é esse que surge nas redes sociais? Que sujeito é esse que é impactado por esse roubo das informações à revelia dele mesmo, né, que as empresas de tecnologia fazem? Né? A sua relação com o seu celular, né, não vou nem entrar nesse detalhe aqui, né, quantos de nós passamos quanto tempo interagindo com o celular, muitas vezes automaticamente, sem nem nos darmos conta. Eu, por exemplo, tomei uma decisão, desativei pelo menos grande parte das notificações do meu celular, porque eu não entre nesse modo quase automático de ficar respondendo as notificações, a interação que nós temos nas redes sociais. Então, de fato, é uma questão fundamental e nós não podemos perder de vista. No que diz respeito à telesaúde, a gente não pode perder de vista também que esse sujeito ao qual, como eu estava dizendo há pouco, nós vamos disponibilizar o serviço de saúde, pode ter resistência com a tecnologia, seja por falta de informação, seja por não ter tido acesso, ou seja, até mesmo por um certo nível de sofrimento com as redes sociais.
Imagine só, esse nível de interação tecnológica que nós temos tido. Aulas online, trabalho remoto, psicoterapia online e por aí vai, não é? E aí, quando buscamos um profissional de saúde, ele ainda está lá para nos oferecer o serviço pela telesaúde, né? Essa é, talvez, uma grande crise, mas uma grande oportunidade, dependendo da forma como nós atuamos enquanto profissionais de saúde. Portanto, pessoal, eu vou, mais lá na frente, quando nós formos trazer um pouco do relato de caso, eu vou estar trazendo, provocando vocês nesse sentido. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, nos apropriar dessa metodologia e desse espaço que é o espaço virtual para, de algum modo, dar segurança ao nosso paciente, né? Se eu sou um psicólogo e vou atuar com psicoterapia online, eu preciso saber como é que se dá essa atuação. Não pode ser assim, né? Parece que a emergência da pandemia também nos trouxe uma emergência de aprender a lidar com esse espaço virtual quase que de maneira forçada. Já estávamos sendo expostos, em maior ou em menor grau, a ele já estava aí para todos nós, mas parece que com a pandemia nós fomos obrigados a ele, né? Não podemos pensar que o paciente que é alvo do nosso trabalho também não está exposto a um certo nível de sofrimento por conta disso. Provavelmente, esse paciente que vai estar lá sendo alvo da sua ação através da telesaúde é um paciente que já está cansado de interagir pela tela. E aí, como que você vai dar conta disso? Né? Precisamos também encontrar saídas. Não é simplesmente dizer que não vai utilizar, mas encontrar saídas. Não sei se eu respondi, Ismael, mas eu acho que é por aí. Mais alguma pergunta? Ok.